Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e ali você a qualquer momento pode acessar, pode ver o assunto que a gente conversou durante o dia ou também ver programas anteriores para relembrar o que foi aqui colocado. Lembrando sempre que nossos apoiadores culturais são a Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Promoção Vale Lucros, multifocal mais vendido do mundo. Garantimos o melhor preço, cobrimos todos os orçamentos e ainda parcelamos tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. A graduação Ubra EAD é modular. Isso quer dizer que você pode cursar 2 ou 3 disciplinas em apenas 3 meses. E ao final do semestre você terá cursado até 6 disciplinas de acordo com sua escolha. Na Ubra você encontra o curso da sua vida. Nosso convidado de hoje é um fisioterapeuta, é o Rodrigo Daronchi. Satisfação em recebê-lo aqui, Rodrigo. Prazer, queria agradecer o convite, Tess. Muito obrigado pela confiança. E vamos rolar esse bate-papo, vamos ver o que acontece. Com certeza. Rodrigo, bom, primeiro, antes de nós conversarmos sobre a importância da fisioterapia, que a gente sabe que é muito grande e aos poucos ela está sendo reconhecida, né? Porque até há pouco tempo não se imaginava a importância que ela tem no dia a dia de todos nós, né? E até hoje, com a Covid, é importante a presença do fisioterapeuta até no leito ali, nós vamos com a equipe médica. Mas antes eu queria conversar contigo para o pessoal conhecer o Rodrigo. O Rodrigo é natural de Santa Maria? Perfeito, nascido e criado aqui. Nascido e criado aqui, é igual da terra, sabe que é difícil, né? É difícil. Sim, não, tu falou isso. Eu vejo pela minha faculdade mesmo, na minha turma de graduação, 80% da minha turma era da região, então era dos poucos da cidade mesmo. Que era natural da cidade. Bom, e me diz uma coisa, chegou a praticar algum esporte, Rodrigo? Ou era só... Não, o esporte eu sempre pratiquei de forma amadora, que nem a maioria das pessoas, né? Então, mas sempre... o que chamava mais atenção? O futebolzinho clássico, né? Aquele futebol de final de semana, do colégio. Joguei durante muitos anos e com o passar dos anos eu acabei largando um pouco do futebol, porque sempre tive um pouco de medo de me machucar. Sim. E como eu trabalho usando as minhas mãos e tudo mais, se eu tenho uma lesão de membro inferior, me atrapalha no dia a dia. Problema sério. Aí eu acabei nos últimos anos migrando para a musculação. Então faz uns 4 anos que eu faço musculação como fazer meu esporte, assim. Então é o meu lazer, vamos dizer assim. Exatamente, é a maneira de se movimentar. Exatamente. Me diz uma coisa, Rodrigo, por que a fisioterapia? O que te influenciou, o que te chamou para a fisioterapia? Cara, isso é muito engraçado, Tess. Porque eu, na verdade, vou ser bem sério aqui, tia. Eu, na época do colégio, eu era aquele aluno que era muito hiperativo, então eu não pensava no futuro. Sabe? Muitas vezes eu vejo meus pacientes reclamando que os filhos não querem estudar e tudo mais. E eu era bem isso aí. Eu era muito hiperativo, não entendia porque não conseguia prestar atenção na sala de aula. E quando eu fiz aqueles testes vocacionais no 3º ano, deu área da saúde. E eu fui ler sobre algumas profissões e vi que fisioterapia tinha várias áreas. E eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui porque talvez uma dessas vai me encaixar. Uma dessas eu vou me encaixar. Então foi meio que assim, por destino, coincidência, cada um com a sua crença. Mas foi meio por aí. E aí, desde o terceiro, segundo semestre da faculdade, eu já sabia que queria trabalhar na área de ortotraumato. Já queria trabalhar essa parte de desportiva, ortotraumato, lesões ortopédicas. Sim. E aí eu fui depois migrando para a área da terapia manual. Então, mais ou menos foi assim que por aí foi teu caminho. Exatamente. A partir do momento que tu começou a fazer a fisioterapia, tu começou a descobrir a importância e os caminhos que podiam ser seguidos. Qual foi o caminho principal que tu seguiu? Cara, assim, ó, é bem interessante que tu fez a introdução lá no início.
A fisioterapia, se a gente pegar, eu estou formado de 12 a 13 anos, não me lembro exatamente o tempo. Então, a gente vai esquecendo. Depois que passa dos 10 anos, a gente vai esquecendo de contar. É melhor esquecer a idade. E aí acontece que a fisioterapia, quando eu me formei, era uma coisa. A gente era muito baseado em mitos, em crenças. E nos últimos anos, nos últimos 5 anos para cá, começou através da tecnologia, facilidade, a gente começou a ter acesso a muito conteúdo científico, estudos científicos de relevância. Hoje em dia está muito em voga discutir artigo científico, até pelo movimento do Covid e muita discussão e tudo mais. Então a fisioterapia dos últimos 5, 6 anos, ela deu um boom de conhecimento. Então algumas coisas a gente tinha como verdade há anos atrás, hoje em dia a gente sabe que não são mais verdades. Então, o que eu posso dizer é que a fisioterapia vem numa constante evolução. E o profissional tem que buscar cada vez, continuar estudando para fazer o que tu falou no início. Buscar cada vez mais o reconhecimento da importância da fisioterapia e o quanto ela pode auxiliar no dia a dia, desde funções diárias do paciente, dores crônicas, esportistas. Hoje em dia o pessoal da fisioterapia que trabalha com sequelas respiratórias, a fisioterapia neurológica é conhecida há muitos anos. Então a fisioterapia como um todo, ela deu um boom nos últimos 6, 7 anos para cá. A fisioterapia, inclusive, pelo que eu como leigo, que acompanho muitas vezes, dá para ver, inclusive, que no esporte, no atleta de alto nível, a fisioterapia até é usada até em momentos que ele não está lesionado, até para auxiliar a preparação física. É por aí? Isso existe ou não existe? É que às vezes eu leio e fico pensando, mas será que... É complicado, mas não é complicado, vamos lá. Porque a gente imagina qualquer lesão, pensar uma lesão de estiramento muscular. Sim. Que é clássica no meio do futebol. O cara vai arrancar e sente o posterior da coisa abrir, tá? Tem uma distensão muscular. Aí vai ter grau 1, grau 2, grau 3. Vamos dar um exemplo assim, ó. Hoje em dia você sabe que existem alguns protocolos de exercício que diminuem até 40% o índice de lesões. Então, se tu aplicar esse tipo de protocolo, tu tem 40% menos de chance de ter lesão. Mas isso quer dizer o quê? Não é que não vai ter lesão. Claro, vai. Porque qualquer lesão é multifatorial. É um preventivo. Tu vai diminuir a probabilidade. Eu sempre gosto de falar assim, ó, probabilidade. Não é porque tu faz tudo certo que tu não vai ter problema. Vou dar um exemplo, eu vou extrapolar para um outro exemplo. Tu pode afirmar que alguém que fuma vai ter câncer? Não pode afirmar. Mas o que tu pode afirmar? Que tu tem uma maior probabilidade, se tiver hábitos de vida ruins, de ter maior probabilidade de ter câncer. Sim. Então, tu fazer trabalhos preventivos na fisioterapia, tu diminui a chance de ter lesões. Mas não quer dizer que tu não vai ter lesão, porque a lesão é multifatorial. Tem a ver com sono, alimentação, estresse, parte nutricional do atleta e assim por diante. Então eu não me enganei quando eu li e vi que a fisioterapia pode ser usada como um preventivo com certeza, com a preparação física. Grandes clubes já têm departamentos específicos sobre isso aí, tentando prevenir lesão o máximo possível. Mas a gente vê nem os grandes centros conseguem prevenir 100%, porque é multifatorial. Vou dar um exemplo. A gente tem que diferenciar uma coisa, atleta de alto nível e atleta amador. O atleta de alto nível está sempre com o corpo no limite. Então, às vezes, se aquela noite ele dormiu mal, ele já pode estar predisposto à lesão. Aí o departamento pode fazer um trabalho top. Mas se o extracampo do atleta não está legal, ele já passou do fio. Aí já bagunça. Então, tem vários fatores. Eu não sei se tu pode responder agora, já que nós estamos falando disso aí, o pessoal, o leigo aí que está nos assistindo, o pessoal utiliza muito o exame de sangue até para ver a probabilidade de lesão. O que é feito exatamente nesse exame? Tu tens como explicar para o pessoal? Eu tenho uma noção básica de entender alguma coisa. Porque tu acompanha. Isso, eu não trabalho com isso especificamente na clínica, porque eu trabalho somente com pacientes com dor crônica. Mas o que você faz através de marcadores inflamatórios, existem marcadores tipo CPK, que é um marcador inflamatório sistêmico de lesão, e alguns outros além desse aí, que quando ele está muito elevado, ele te aumenta o risco de ter problema. Vamos pegar um exemplo mais fácil para ser no dia a dia. Colesterol. É um exemplo que todo mundo faz, não faz? Quer dizer que teu colesterol está alto, tu vai ter um problema cardíaco? Não, mas tu aumenta a probabilidade de ter esse problema. A chance é muito maior. A chance é maior, mas tu pode passar a vida inteira com colesterol elevado e não ter problema. Então é tudo probabilidade. Então o que você faz através desses testes é tentar ver, esse atleta está no limite. Cara, o corpo dele está muito fadigado, está com overtraining, sobrecarga, vamos tentar reduzir a carga de treinamento com ele, então seria mais ou menos por aí. Claro que a gente não consegue ter certeza que cada clube tem o seu protocolo fechado, e às vezes eles não abrem muito isso aí, claro. Mas esse seria vamos dizer assim, um geral sobre isso. Explicando isso. para o pessoal compreender. Tu consegue
prevenir é um termo muito forte de falar, mas tu consegue ter uma ideia do tentar nível de fadiga. Antecipar a possibilidade de uma lesão. Isso. Então, e por isso que são feitos esses exames, e muitas vezes vem a notícia, fulano de tal, o departamento médico preferiu tirar para evitar uma lesão. Perfeito, Então, esse tipo de trabalho que é feito, então, no caso. Depois da lesão, aí o fisioterapeuta que se lixe, né? Que cai tudo nas costas do fisioterapeuta. Isso que tu falou, e aí é muito diferente o trabalho do atleta profissional e do físico que trabalha no meio esportivo, porque normalmente eles têm muito prazo, e o prazo judia um pouco muito. Então pega um atleta que rompe o cruzado, vai fazer a cirurgia, os protocolos hoje em dia recomendam de 7 a 10 meses, e hoje em dia se recomenda que cada mês que tu prorroga, tu diminui mais a chance de ter lesão. Então o atleta profissional tem tempo, então tem que correr atrás do tempo. Claro. Já o nosso atleta na clínica, a gente consegue estender um pouco mais a reabilitação. Então, aí a físio que você vira, né? Chama o físio aqui, eu preciso de jogador em 4 meses que te vira, deu 24 horas. Ou que nem um paciente lá tem uma lesão, e aí ele vai viajar final de semana, e aí ele quer ficar bom pro final de semana. Também acontece isso na clínica. Rodrigo, vou viajar, eu tenho que estar inteiro. Eu falei, cara, tu tá 6 meses com dor, como é que eu vou? Também acontece no dia a dia da clínica também. Como fisioterapeuta, o que tu recomenda assim, para os atletas amadores, ou aquele que está correndo na rua do dia a dia, sem menor acompanhamento, ou mesmo o atleta de fim de semana, o que tu recomenda mais para o pessoal ter cuidado? Isso é legal tu falar isso aí. Se a gente pegar estatisticamente o que os estudos trazem, que quem tu acha que se machuca mais? Atleta amador ou atleta profissional? Chuta. O amador? Disparado amador. O amador é o que mais se lesiona. O atleta profissional, o índice de lesão é bem menor. Por que o amador se lesiona? Vamos pensar assim agora. Vai começar a esfriar daqui a pouco. Aí muitas pessoas vão parar de caminhar. Vão ganhar alguns quilos no inverno. Aí começa a esquentar lá por setembro, outubro. O que vai acontecer na Presidente e na Medianeira? O pessoal começa a correr. Vai lotar, né? O pessoal correr, ficou 6 meses parado. E aí o pessoal começa a correr, moda louco, sem nenhuma periodização. O que eu quero dizer com isso? Uma das maiores coisas que mais importa em qualquer esporte, seja caminhada, corrida, musculação, crossfit, seja o que for, é periodização. Porque o corpo normalmente estoura, lesiona, mas a estrutura é sobrecarregada por falta de periodização. Tu começa a dar uma demanda maior do que ele aguenta. E aí começam as lesões. Vou dar o exemplo corrida. Os estudos recomendam hoje em dia tu aumentar de 20% a 30% a distância ou o tempo por semana. O que quer dizer isso? Tu começou correndo 1 km, na outra semana tem que correr 1,200. Na outra, 1,500. Vamos sair ela louca aumentando. O que as pessoas fazem? Na primeira semana vai 10 minutos, dentro de 2 semanas já está correndo meia hora e um mês está correndo 1 hora. E é isso que gera lesão, tu começa a gerar uma demanda maior do que o teu corpo aguenta. E o maior erro que as pessoas se lesionam é o atleta amador, seja de qualquer esporte que for, por não ter noção nenhuma da periodização. Então, a corrida é top, os estudos mostram que quem tem problema de coluna, a corrida não é vilão para a coluna. Pelo contrário, os estudos mostram que quem corre tem o disco mais forte do que o sedentário. Só que o que destrói muitas vezes o cara? Eu fui correr e piorei a coluna. Não é que a corrida te piorou, o que piorou foi que tu botou uma demanda maior que o teu corpo aguentava. O segredo está no quê? Na periodização. E quem é que pode te ajudar isso aí? Ou o fisioterapeuta ou o educador físico que tem a capacitação para isso. Então o segredo não é aquela atividade em si que ele lesiona, mas sim o erro na periodização. É isso que acaba gerando a sobrecarga ou a lesão. E os cuidados, né? Orientações, você falou em atleta amador, tem aqueles que jogam futebol no fim de semana, hoje nós temos um veterano muito grande, Santa Maria, muito forte. Muito forte. Aí tu vê ele na beira do campo ali, o seu Ademir vai lá, dá 2 puxadas na perna para um lado e para outro, dá uma cuspida para o lado e sai correndo. Aí também o cara pede para levar uma lesão. O problema do atleta amador, de forma geral, é que, assim, ó, se tu passa a semana inteira sedentário, dormindo mal, se alimentando mal, o risco de lesão que tu gera é muito grande, porque tu tá aqui, aí de uma hora para outra dá um estímulo agudo. Aí tu fica a semana, 2, 3 dias mal, não consegue nem caminhar, aí depois dá outro pau de novo, e assim tu vai. Toda vez que tu faz coisas muito agudas, é pensar assim, ó, imagina aquela pessoa que bebe todo dia um pouquinho. Tu vai ficar bêbado fazendo isso? Não. Se for aquela dose de vinho terapêutica, ótimo. Mas aí imagina todo sexta e sábado tu vai lá e toma um garrafão de 5 litros. Cara, tu vai no outro dia ficar de ressaca. Então tudo que é em excesso, sem ter uma preparação, vai aumentar a chance de ter problema. Então o problema do atleta amador é que às vezes ele não faz a preparação para o esporte. Ele deveria fazer uma atividade física, um fortalecimento, uma academia,
entendeu? Ele teria que ter um preparo para o corpo. E a maioria só faz o quê? Só quer a parte boa, não quer colher para plantar. Com certeza. Bom, nós não podíamos deixar de falar em Covid, né? O trabalho do fisioterapeuta hoje é importantíssimo, principalmente no pós, né? Na recuperação, no durante e no pós. Porque muita gente acha, estou curado da Covid, mas ficam sequelas. E as sequelas depois têm que ser recuperadas pelo fisioterapeuta, né? E isso, normalmente, o que tem serviço, principalmente pacientes que acabam por intubação, um tempo internado e tudo mais, eles acabam ficando com sequela pulmonar. E aí existe uma área da fisioterapia chamada a parte respiratória, que aí o profissional que é capacitado nessa parte, ele vai utilizar exercícios respiratórios, exercícios físicos, para, num processo de evolução e melhorando a capacidade cardiopulmonar desse paciente. Mas aí é uma área específica da fisioterapia, entendeu? Mas hoje, que cresceu muito, que era uma área que só conhecia quem trabalhava no hospital. Sim, que passava por uma UTI. Exatamente. Hoje em dia não, porque que não existe tá vendo mais. O trabalho ali, né, que está sendo feito, né? Então hoje em dia essa área ficou muito mais conhecida, vamos dizer assim. Exatamente. E com isso a fisioterapia começa a ganhar a importância que ela realmente tem, porque aí começa o grande público a ver o trabalho de fisioterapeuta, né? Porque até então tu só conhecia o trabalho de fisioterapeuta na hora que tu te machucava, né? Perfeito. Aí tu tinha uma lesão séria, ou tu tinha uma fratura, ou algum problema muscular. Algumas dores, os mais velhos quando já tinham dor já procuravam os fisioterapeutas. Falando em dor, me diz uma coisa, qual é a tua orientação? Logo que tu sentir problema, dor, a partir de que momento já procura o fisioterapeuta ou espera o médico te mandar para o fisioterapeuta? Tá, vamos lá. Hoje em dia, o fisioterapeuta, eu para minha clínica, eu sou profissional da primeira escolha. O que quer dizer isso? Eu só atendo particular, eu não atendo convênio, então meus pacientes que vão me procurar, eles já vão procurando a minha opinião. Então, mas uma dica geral para o público geral. Vamos dar exemplo assim, tu fez alguma atividade que tu não está acostumado. O que é a tendência a acontecer no outro dia? Tu acordar dolorido. Sabe toda vez que tu faz uma atividade física, tu não fica dolorido no outro dia? Então eu sempre dou o prazo assim, passou 2, 3 dias e tu viu que aquilo que tu fez não modificou, aí é hora de começar a procurar. Se passou aquele período de 24, 48 horas, que é o pico inflamatório, o corpo não conseguiu resolver sozinho, aí vale a pena procurar um profissional para dar uma orientada. 48 horas continuou dolorido? Isso, continuou, não modificou, aí vale a pena procurar. Porque o corpo, quando vai ajustar sozinho, ele vai nas primeiras 24, 48 horas, 72 horas. Depois que passou disso, tu continuou com dor, a chance de tu cronificar essa dor, ela vai aumentando bastante. Então, pensando numa dica geral, passou de 3 dias, aquele desconforto que tu tomou analgésico, não modificou nada, vale a pena procurar um fisioterapeuta. Fisioterapeuta, vai numa clínica de fisioterapia. Isso. Falando em clínica, onde fica a tua clínica? Pode fazer um merchan. Eu tenho meu consultório já faz 12, 13 anos, que nem falei, não me lembro direito, dentro da clínica Cefas, na Floriano Peixoto. Então eu tenho meu consultório lá, eu alugo uma peça lá, eu não sou funcionário do Cefas, sim, eu alugo lá. Então eu tenho meu consultório lá. Fica em frente aquele hospital, o Cisgote, né? Alcides Brum? Não. Tem o Cefas que fica ao lado do Alcides Brum, que ali atende o convênio. Sim. Tá? E eu atendo no Cefas da Floriano Peixoto, que fica na Floriano, descendo o Icárdio. Descendo o Icárdio, isso, antes de chegar na Felipe de Oliveira. A direita é de quem desce, né? A direita é quem desce, isso. Ali, quem quiser também, só procurar nas redes sociais, Instagram, tem meu nome lá, Rodrigo Daronchi. Se quiser alguma dúvida, é só mandar. Hoje em dia, a rede social, eu tenho muito paciente que vem falar direto comigo pelo WhatsApp primeiro, aí eu já troco uma ideia. Tu acha que vale a pena ir na clínica? Aí eu pergunto os sintomas, ele me fala, eu falo, cara, não, vai no médico antes. Depois vem na clínica. Não, pode ir direto lá na clínica. Então, muitas vezes a gente já bate um papo, que as mídias sociais estão aí para a gente trocar essa informação. Isso. É muito importante. Às vezes até tu não está na cidade, dá uma orientaçãozinha para no outro dia tu conseguir atender. Muitos pacientes eu já orientei e não estão na cidade. Cara, Rodrigo, travei, o que eu faço? Eu falo, cara, pega uma bolinha, faz alguma coisa, vou te mandar os vídeos e vai fazendo isso aí até eu voltar. Aí depois tem condições de marcar. Ou mesmo que não tem um dia, na tua agenda está lotada aquele dia, tu já vai adiantando. Claro, já vai adiantando serviço. Para depois atender. Isso aí realmente é saber usar. Hoje, bom, nós aprendemos muito com essa pandemia. Algumas coisas também vão ficar como legado, né? Uma dessas é a rede social, que a gente
Eu, por exemplo, velho como eu, assim, muitos velhos aprenderam com isso, a gente tivemos que aprender na marra, a mexer com rede social, né? Tivemos que aprender na marra, descobrir uma coisa ou outra, porque senão tu ia ficar para trás, né? E aí tu em casa coçando, né? Então tu tinha que aprender. Então hoje todo mundo quase sabe utilizar, né? as ferramentas necessárias. E nós temos que saber, isso aí vai ficar no futuro, com certeza, um legado do futuro, né? Bom, Rodrigo, eu te agradeço, né, a tua participação aí, tu abriu o teu espaço, a tua agenda, é importante essas orientações que tu desse para o pessoal, e eu espero que tu venha mais vezes, eu vou te utilizar mais vezes, não vou te usar porque esse termo de vou te usar é meio complicado. Vou aproveitar tuas informações mais algumas vezes no futuro, quando tiver algum assunto interessante, vou te convidar para participar com a gente, porque eu acho que o importante do espaço é a gente ajudar, orientar, né, principalmente quem está em casa, com essa pandemia, tem muita gente em casa, e isso tudo vai servindo de orientação e também de uma tomada de atitude no momento certo, muitas vezes, para se evitar problemas maiores, né? É por aí, né? É interessante falar isso aí, já queria fazer, já finalizando aqui, não sei se eu posso falar um pouquinho, claro. Já que tu falou disso aí, do pessoal em casa e tudo mais, talvez um dos grandes, não sei se vai chamar de mito, mas a primeira coisa que a gente tem que entender, Tess, que toda dor que tu tem é uma resposta 100% do sistema nervoso central. Então, toda dor, quem codifica e interpreta é o cérebro. O que eu quero dizer com isso? Por isso que o estresse, sono ruim, pode amplificar os sintomas de dor. O que quer dizer com isso? Às vezes eu posso pegar um paciente que não tem nada no exame da imagem e ele está cheio de dor, porque a dor não tem relação direta com a alteração da imagem. Os estudos mostram, por exemplo, pegar hernia de disco. Hernia de disco, se a gente for no calçadão agora e fazer uma ressonância em todo mundo, mais de 30% a 40% já vai ter hernia de disco. E muitas vezes vai ser assintomático. Então, hoje em dia, a gente não tem uma relação direta entre má postura ou alterações e dor, porque a dor é uma resposta do cérebro cortical. Então, hoje em dia, a gente sabe que a dor é multifatorial. Tem a ver com sono, alimentação, e um dos principais fatores é o estresse. E o que a gente está vivendo hoje em dia? As pessoas não podendo sair, não podendo se reunir, cada vez o quê? Mais estressadas. Isso cada vez aumenta mais o quê? O índice de dor. Então, cada vez as pessoas têm mais dor, muitas vezes por estar mais parada, se mexendo menos, e por estar mais estressada. Então, às vezes o paciente chega para mim por dor, e às vezes a única orientação que eu tenho que dar para ele é fazer o quê? Cara, vai se mexer um pouco mais, porque a atividade física ajuda a controlar o estresse, ajuda a controlar a dor. Então, é importante também o profissional identificar o que está causando a dor do paciente e não simplesmente botar a culpa simplesmente, sei lá, no joelho, na coluna e assim por diante. E a atividade física, acho que se eu posso resumir tudo isso aqui, o corpo humano foi feito para se mexer. A gente tem que se mexer. Legal. Muito obrigado, Rodrigo. Vamos conversar mais outras vezes, com certeza. Nós estamos indo embora, deixando antes um recado do pessoal da Boca Maldita. Tu falou em problemas de hernia de disco no calçadão. Aquele pessoal que fica no cafezinho da Boca Maldita, viu? Pode pegar hernia de disco e cala nos cotovelos, ficar no balcão ali, no cafezinho também ali, né? Então tá, um abraço, amanhã estamos de volta. Um abraço. Programa Zona Esportiva. Apoio Cultural. Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Umbra, seja o protagonista da sua própria história.